Eu sei que chega essa hora de campanha, de eleição, a gente até desanima de ter alguém em quem votar, ter que escolher alguém para nos representar, para ser governador, presidente, senador, deputado, porque a gente vê tanto mau exemplo, né? Mas aí sabe o que acontece? Ontem ainda, olha só, eu estava conversando com uma pessoa lá em Braço do Norte, e ela estava dizendo, porque é terrível, a gente viu esses dias aí no Fantástico, vereador aqui de uma cidade próxima, Tubarão, que foi viajar para o Nordeste, com diárias da Câmara de Vereadores, levou a secretária, levou a esposa, disse que era para um curso e pegaram ele lá na praia. Terrível, né? Aí, assim, aí outro já falou de outra coisa, e outro já puxou outro mau exemplo. Isso é terrível mesmo, isso nos desanima. Mas sabe o que me desanima mais ainda? Não me desanima, mas me entristece. É que esses comportamentos dessas pessoas, eles vêm a público, mas eles são reflexo de um pouquinho do que a gente faz também na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí eu comecei a conversar sobre isso com essa pessoa, com essa senhora, e eu disse, olha, quando a gente ganha uma multa de trânsito, a gente sabe que a gente passou do ponto, a gente passou do limite da velocidade. E aí eu lembro, mas eu tenho um amigo lá na delegacia regional, e ele pode me ajudar a dar um jeitinho, a tirar a multa. Ou eu tenho um conhecido lá no Criciúma Trans, eu vou conversar com ele para ver se a gente consegue tirar. E eu sei que eu passei na velocidade errada. Então, gente, a gente está tendo o mesmo tipo de comportamento, só que é numa esfera menor. Porque é o comportamento que está errado. E é isso que importa. Não importa o tamanho da nossa falta de ética, não importa o tamanho da nossa falta de comprometimento e cidadania. Então, quando eu falo para vocês da cidadania individual, que tem a ver com responsabilidade individual, tem a ver com o comportamento de vocês, com o nosso comportamento. Jeitinho, gente, faz com que o nosso país seja assim. Então, se o nosso país precisa mudar no que diz respeito à ética, à honestidade, ao comprometimento, não adianta a gente querer mudar lá em cima, só se implodisse o Congresso de uma vez só. A gente só vai conseguir mudar se eu mudar o meu comportamento e se eu exercer a minha cidadania individual. Se eu não consigo fazer isso, por que eu vou esperar que eles consigam lá? Não vai mudar. Então é a parte de vocês que vocês têm que fazer. Mas eu tenho certeza que quando a minha filha tiver 20 anos, não vai mais precisar a gente ficar cobrando o cumprimento da lei, correndo atrás do Ministério Público, porque a sociedade não vai mais aceitar candidato ficha suja. A sociedade não vai nem admitir que uma pessoa assim se filie a um partido. Mas aí sabe o que começou hoje também? Uma campanha para o eleitor ficha limpa. Que a gente quer político ficha limpa. E o eleitor? E o eleitor ficha limpa? Qual é o papel dele, gente? Quando alguém chega e oferece o voto por uma caixinha de cerveja, tem gente que é por um botijão de gás, tem gente que é pelo patrocínio aqui numa festa. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está vendendo o nosso voto. Da mesma forma que os deputados do Mensalão venderam o voto deles. A diferença é que eu vendi o meu por uma caixinha de cerveja e ele vendeu o dele por 2 milhões. Essa é a diferença é o valor. Mas será que se eu estivesse lá no lugar dele, eu que vendi o meu voto por uma caixinha de cerveja, será que eu também não venderia o meu lá? Então, a cidadania política, o exercício da cidadania de vocês também diz respeito à forma como vocês votam, a forma como vocês falam sobre política ou não falam, porque quando vocês não falam, não comentam, vocês estão deixando de exercer a cidadania. Então, muito obrigada, mais uma vez, e agora eu abro